Vai ser lida a biografia do Comodoro Miguel Machado da Silva. O Comodoro Miguel Nuno Pereira de Matos Machado da Silva nasceu em Lisboa a 26 de março de 1963. Ingressou na Escola Naval em outubro de 1982, tendo concluído a licenciatura em Ciências Militares Navais em outubro de 1987. Promovido à Guarda-Marinha, exerceu as funções de chefe de Serviço de Informações e Combate e de adjunto do chefe de Serviços Gerais do NRP Roberto Ivans, entre novembro de 1987 e setembro de 1988. Especializou-se em comunicações em 1988-1989, tendo posteriormente desempenhado, entre setembro de 89 e janeiro de 92, o cargo de chefe de Serviço de Comunicações a bordo do NRP Roberto Ivans, tendo participado nas missões de Stanav for Land e Navok for Med e na Operação Desert Shield. Desempenhou em 1992 o cargo de comandante de companhia da Escola Naval. Entre setembro de 1992 e fevereiro de 1995, os cargos de diretor e formador dos cursos de aperfeiçoamento em liderança na Escola de Fuzileiros. Entre fevereiro de 1995 e dezembro de 1996, desempenhou o cargo de comandante do NRP Mandovi e NRP Zambeze. Entre julho de 2002 e maio de 2003, desempenhou o cargo de comandante do NRP Polar. Exerceu, entre agosto de 1997 e julho de 2003, as funções de docente de comportamento organizacional e diretor de curso e chefe do gabinete de psicologia da Escola Naval. Frequentou, no Instituto Superior Naval de Guerra, a edição de 1997 do Curso Geral Naval de Guerra, tendo sido posteriormente promovido a capitão-tenente em outubro de 1997. Está habilitado com mestrado em comportamento organizacional, que frequentou de 1992 a 1994 no Instituto Superior de Psicologia Aplicada e com o curso de Promoção Oficial General, CPOG, a edição 2015-2016. Entre setembro de 2003 e julho de 2016, desempenhou as funções como Military Cooperation Staff Officer, junto da NATO, no Allied Component Command Land Madrid. Entre setembro de 2006 e junho de 2007, desempenhou as funções de adjunto de marinha do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tendo como principais funções a preparação e o aconselhamento de assuntos no âmbito da Aliança Atlântica, NATO, e na União Europeia, colaborando ainda na preparação dos dossiês NATO e União Europeia para as reuniões do Ministro da Defesa. De julho de 2007 a fevereiro de 2010, foi comandante do Corpo de Alunos da Escola Naval. Entre março de 2010 e novembro de 2012 foi chefe da Divisão de Recursos do Estado-Maior da Armada. Entre novembro de 2013 e novembro de 2015, exerceu as funções de chefe da partição de efetivos e registros da Direção de Serviço de Pessoal. Entre agosto de 2006 e maio de 2018 foi segundo comandante da Escola Naval. De maio a agosto de 2018, desempenhou as funções de diretor de pessoal. De agosto de 2018 a dezembro de 2019, foi o chefe da Divisão de Recursos do Estado-Maior-General das Forças Armadas. De 19 de dezembro de 2019 a 24 de março de 2022, desempenhou as funções de comandante da Zona Marítima, chefe de Departamento Marítimo e comandante regional da Polícia Marítima dos Açores. Foi promovido ao atual posto em 7 de dezembro de 2018, transitando para a situação de reserva, por motivos estatutários, em 26 de março de 2022. Ao longo da sua carreira, frequentou igualmente diversos cursos, em estabelecimentos nacionais e estrangeiros, designadamente o Petty Officer Leadership Course, em regime de formando estagiário, na Royal Arthur Leadership School, em Inglaterra, o curso avançado de Statistical Package for Social Science, no Instituto Nacional de Administração, o curso European Security Cooperation Course, na Escola NATO, em Obermargau, o curso Sociological and Psychological Perspective on Management, no Instituto Nacional de Administração, e o curso de Negociação e Mediação de Conflitos no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ministrada pelo International Center of Cooperation and Conflict Resolution, na Columbia University. Da sua folha de serviços constam 11 louvores individuais e 2 louvores coletivos, 2 concedidos pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, 6 concedidos pelo chefe de Estado-Maior da Armada, 5 por outras entidades militares. As suas condecorações incluem ainda 4 medalhas de serviços distintos, grau prata, mérito militar de primeira, segunda e terceira classes, 2 medalhas de Cruz São Jorge, segunda classe e medalha de ouro de comportamento exemplar. É autor de vários estudos e artigos de opinião sobre o comportamento organizacional e liderança, publicados em revista da especialidade,
mantendo sobre essas temáticas uma atividade conferencista. Apresenta com regularidade comunicações em colóquios, seminários e simpósios. O Comodoro Machado da Silva é casado com Dona Maria Filomena da Silva Costa Machado da Silva, tem uma filha Susana e um filho André. O Comodoro Machado da Silva vai efetuar uma apresentação intitulada Liderança em Tempos de Incerteza e Crise. Excelentíssimo Senhor Almirante-Comandante da Escola Naval, Excelentíssimos Senhores Comandantes da Escola de Tecnologias Navais e da Escola de Fuzileiros, Excelentíssimos Senhores Oficiais em representação do Instituto Universitário Militar e Autoridade Marítima Nacional, Senhores Professores, caros camaradas, Senhores Cadetes, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Sir Ernest Shackleton, famoso explorador que sobreviveu a um naufrágio na Antártida em 1915, é considerado um dos maiores líderes da história. Shackleton conseguiu conservar a sua equipa unida, determinada e comprometida, até que todos estivessem em segurança. Foi-me solicitado pelo Sr. Almirante-Comandante da Escola Naval que efetuasse uma apresentação sobre esta figura. Reconheço que foi um ótimo desafio poder pesquisar sobre um verdadeiro líder que existiu há 100 anos atrás, mas que nos deixou um legado sobre liderança que tentarei partilhar com todos nesta apresentação. Desculpa. Estava armadilhado. Em períodos de crise, exercer a liderança pode se tornar ainda mais desafiador. Muitos líderes demonstram fraqueza ao focar somente em pontos negativos, as chamadas externalidades negativas, passando para a sua equipa um mindset de insegurança e indecisão. Em contraponto a este perfil, a liderança do explorador Ernest Shackleton mostra-nos a importância de gerir a energia e o foco dos seus liderados para atravessar situações como estas. Iniciando com um enquadramento sobre o que é a liderança, com algumas definições atribuídas a diferentes autores. É um processo de influência social, implica uma direção partilhada, existe interação, estruturação ou reestruturação da situação. Basicamente, liderança envolve influência e a construção de alinhamentos. Construindo uma compreensão partilhada dos problemas, das suas causas e das condicionantes, caracterizando o estado atual, criando uma consciência partilhada da importância da mudança, criando uma visão partilhada do modo de resolução de problemas, envolvendo os outros na identificação da estratégia e criando uma visão partilhada do modo como cada um vai atuar e de como, em conjunto, os indivíduos se articulam, através de criar condições, remover obstáculos e estimular a criação de planos e a definição de papéis. Enfim, ajudando a implementar essa visão partilhada, gerindo conflitos, adaptando estratégias e planos, estimulando e motivando,
basicamente criando alinhamento nas ações dos intervenientes. Ora, com este enquadramento passamos então para a figura do Shackleton. Ernest Shackleton e a sua equipa ensinaram-nos sobre como liderar em tempos de crise e incerteza. Daí ter dado o nome desta palestra, exatamente Liderança em Tempos de Incerteza e Crise. Começou com um processo seletivo de recrutamento de mais de 5.000 candidatos, conforme visualizamos no filme, para a escolha de 27 homens com as mais diversas habilidades, formações, caráteres, temperamentos e ambições. Uma equipa que partira com o objetivo de fazer história, com o seu pioneirismo, mas que ficou conhecida para sempre pela sua bravura, pela sua coragem, tenacidade, relacionamento e uma incrível vontade de sobreviver. Durante o processo de recrutamento de quem iria participar na jornada rumo à Antártida, todos os riscos, perigos e potenciais glórias da jornada estavam estampados neste famoso anúncio onde Shackleton recrutou os seus tripulantes. Procuram-se homens para a jornada perigosa, salários baixos, frio intenso, longas horas de completa escuridão, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Isto mostra-nos que a transparência é uma característica fundamental em qualquer crise. Não se deve tapar o sol com a peneira. Na dúvida, deve-se comunicar em excesso, mesmo que as coisas não estejam 100% claras, para um líder, comunique o máximo que puder comunicar. Como liderar em tempos de grande incerteza? Como recordamos, esta epopeia aconteceu entre 1915 e 1916, com 28 pessoas perdidas a mais de 1.500 km de distância de qualquer contacto humano, sem comunicação, sem GPS, sem internet, sem telemóvel, com recursos e alimentação escassos, um frio intenso. Um lugar onde ninguém sabe onde se está. Uma coisa que Shackleton fez muito bem foi revisitar e redefinir os seus objetivos à medida que o contexto mudava. Assim que o navio ficou cercado por gelo, ele descobriu que o objetivo daquele grupo não era mais atravessar a Antártida. O novo objetivo era, acima de tudo, sobreviver e a boa hora tomou a decisão de abandonar o navio, levando apenas o essencial. Em momentos de crise, é importante ter muita clareza do que focar em termos de objetivos. E, caso necessário, deve-se mudar o rumo de acordo com o novo contexto. Disfarçando o seu descontentamento com a possibilidade cada vez maior de um novo fracasso, o comandante Shackleton tentava animar a sua tripulação com partidas de futebol no gelo, jogos de cartas e de xadrez, cuidado com os cães e sessões de música e canto. Marujos ou diplomatos, ninguém escapava da faxina. Eis uma das estratégias do líder para manter todo o grupo unido. Com as roupas sempre molhadas, todos tiveram de se acostumar ao frio e a uma dieta no mínimo esquisita, à base de pinguins e focas. As barracas que receberam pisos improvisados com madeiras resgatadas do navio que, entretanto, como vimos no filme, afundou, e dos canis. Mas mesmo assim os sacos de dormir muitas vezes ficavam nas poças de água causadas pelo degelo. A caça diminuiu e os cães tiveram que ser sacrificados, apesar de todos os adorarem. Shackleton precisou de se adaptar como líder, pois a sua visão inicial alterou-se. A partir dessa altura, a sua principal missão seria levar a sua tripulação a salvo para as suas casas. Precisaria, neste caso, de uma rápida adaptação, flexibilidade e inovação. Assim, resolveu promover a criação de uma visão clara sobre o que deveriam atingir e em quanto tempo, o promover atividades diárias para integrar cada membro da tripulação e manterem-se ocupados, evitando sintomas de depressão, tristeza e melancolia,
a realização de encontros diários com toda a equipa para celebrar conquistas e reduzir o stress. Como vimos também no filme, o navio ficou preso no gelo de janeiro a 24 de outubro de 2015, quase 10 meses. Mas foi sem qualquer comunicação com o mundo, suportando temperaturas tão baixas, escutando a água congelando e se alimentando muito mal, que o comandante Shackleton e os seus 27 tripulantes, após abandonarem o navio, sobreviveram durante 5 meses acampados no gelo. Com pouco calor e a comida rareando, a situação foi ficando mais tensa. Os náufragos esperaram, como eu disse, cerca de 5 meses, até a camada de gelo começasse a ficar fina o suficiente para começar a representar uma ameaça. Até que no dia 31 de março de 2016, uma racha na camada de gelo trouxe a esperança para o grupo. Tinham de partir. E partiram, como vimos, para a chamada Ilha Elefante. Todos se desfizeram dos seus pertences. Para dar o exemplo, Ernest Shackleton jogou fora o seu relógio de ouro e a Bíblia carregava e disse: "O navio e as provisões se foram, agora nós vamos para casa." Shackleton nunca pediu a ninguém para fazer algo que ele não faria ou não poderia fazer. Era conhecido por esfregar o convés, fazer reparações e realizar qualquer atividade. Para elevar o moral e o ânimo da sua tripulação, Shackleton era muitas vezes o primeiro a acordar e fazia o pequeno almoço para toda a tripulação, algo bastante incomum para um líder naquela época. A sua liderança iniciava-se mostrando à equipa como queria que as coisas fossem feitas e inspirando-os a efetuarem da mesma forma. Em termos de criatividade e inovação deste líder, como exemplo, revela-se na forma como adaptou as embarcações salva-vidas após a destruição e perda do navio Endurance, nomeadamente a embarcação que efetuou a travessia entre a Ilha Elefante e a Ilha Geórgia do Sul, transformando-a, segundo vimos, também visualizamos no filme, numa espécie de submersível onde se podia dormir e cozinhar no interior. Esta embarcação foi reforçada com madeira e lona retirada das outras embarcações, o casco foi coberto com tinta de óleo e coagulado com o sangue das focas. Bem como transformou as outras duas embarcações salva-vidas numa espécie de camaratas para que os sobreviventes que ficaram na Ilha Elefante à espera do resgate pudessem sobreviver. Outro exemplo da sua criatividade e inovação está relacionada com o mandar cravar pregos nas botas para permitir atravessar as montanhas de gelo existentes na Ilha Geórgia do Sul durante o tal dia e meio que atravessaram aquelas montanhas de gelo. A sobrevivência dos 28 tripulantes só foi possível devido à determinação de Shackleton. Tendo decidido navegar com um bote salva-vidas, a tal tripulação de 6 homens, onde 3 estariam sempre no convés e 3 a descansar, até à Ilha Geórgia do Sul, a 800 milhas de distância, enfrentando ventos de 130 km por hora e ondas de 10 metros, navegando praticamente às cegas. Conforme também visualizámos no filme, demoraram 17 dias nesta travessia. 4 meses depois de ter saído da Ilha Elefante, no dia 30 de agosto de 2016, Worsley e Shackleton estavam juntos no convés. Em terra, a tripulação comemorava e gritava a uma só voz: "Estamos todos bem." Em pouco mais de uma hora, o grupo subiu a bordo. Shackleton pôde finalmente dar por encerrada aquela fracassada e inesquecível aventura. Exatamente 2 anos depois, espantosamente todos os 28 homens haviam sobrevivido e todos retornaram aos seus lares, ou seja, o objetivo final redefinido tinha sido atingido. Aqui basta referir que a liderança é mais do que atingir um objetivo, é incitar os outros a realizarem grandes coisas, promovendo recursos e confiança para concluir o seu trabalho. Shackleton, com o seu estilo inconfundível, soube implantar este comportamento nos seus homens. Um dos maiores legados deixados por Shackleton com o seu estilo de liderança é que ela deve ser fundamentada na ética, na lealdade, na disciplina, na coragem, no otimismo, na esperança, na camaradagem e com muita paixão pelo que se faz. Desta forma,
Shackleton demonstrou nesta jornada uma direção e uma missão clara, uma capacidade enorme de manter a equipa a funcionar, um fluxo contínuo de informação e o poder da sua tripulação de agir de forma autónoma. Shackleton mostra que ler os cenários dinâmicos e agir rapidamente é fundamental no caminho para o sucesso. E estas mudanças podem acontecer nos mais diversos níveis. Em tempos de crise, os objetivos podem mudar. É normal que em tempos de incerteza, os líderes se sintam perdidos, sem todas as respostas, mas isso faz parte da jornada. Shackleton teve vários momentos de crise, mas nunca deixou de acreditar no que estava fazendo, mesmo que não tivesse todas as respostas. A sua equipa questiona por orientações em momentos distintos. Um dos grandes traços de personalidade de Shackleton era a sua inteligência emocional e a sua grande empatia. Ele sabia ler a sua tripulação como ninguém, e isso fez com que obtivesse resultados fora da curva, principalmente por saber gerir a energia da sua equipa. Como sabemos, inteligência emocional é a capacidade de dirigirmos as nossas emoções de forma a que trabalhem a nosso favor e nos levem mais próximos dos nossos objetivos. Ele presenciou mudanças de moral da sua tripulação dentro dos meses que ficaram presos no gelo, inclusive um quase motim, mas alternava o seu comportamento, trazendo respostas a cada momento. O líder precisa de estabelecer uma visão de futuro inspiradora, que derive objetivos coletivos e individuais, para que todos possam caminhar juntos na mesma direção. Juntos somos mais fortes. Quando todos caminham juntos na mesma direção, quando as pessoas trocam o individualismo pela individualidade, colocando o que cada um tem de melhor ao serviço de um objetivo maior, então tornam-se mais fortes. Uma organização sem pessoas não passa de um amontoado de coisas, sem vida. Sem pessoas e relacionamentos, nada acontece. Por isso, uma das principais responsabilidades do líder é valorizar e tratar as pessoas como pessoas, e não como coisas, demonstrando nas suas atitudes quanto as respeita e valoriza, estabelecendo com elas relacionamentos baseados em compromisso e confiança, porque só então as grandes coisas acontecem. O exemplo é o melhor discurso. Se as palavras de um líder são incongruentes com os seus comportamentos e atitudes, elas perdem totalmente o sentido e a credibilidade. Por isso, procuro liderar de maneira que as pessoas possam dizer: as atitudes do meu líder falam tão alto que eu nem preciso ouvir a sua voz. Faça o melhor. Líderes comuns fazem o possível. Líderes extraordinários procuram fazer o melhor para si e para todos os que estão ao seu redor. O líder deve desenvolver situações e tarefas criativas e inovadoras. Tal como atrás referido, Shackleton desenvolveu inúmeras situações onde teve que inovar, nomeadamente a forma como adaptou as embarcações salva-vidas ou o mandar cravar pregos nas botas para permitir atravessar as montanhas de gelo existentes na ilha da Geórgia do Sul, entre muitas outras. Planeou os mínimos detalhes da viagem. Com as informações que tinha das outras expedições anteriores, pôde prever até o imprevisível e elaborou os planos A, B, C. Foi isso que mais tarde o ajudou a superar as barreiras aparentemente intransponíveis. Cuidava pessoalmente de todos os que adoeciam. Pouco dormia para ficar de vigília, permitindo que os seus companheiros fizessem melhor. Assim, no dia seguinte, estariam mais dispostos para as atividades. Era enérgico sob qualquer situação que colocasse em risco a vida dos seus companheiros. Desde o início, sempre se preocupou com o relacionamento, integração e bem-estar da equipa. Ao selecioná-los para a expedição, um dos critérios utilizados foi que tocassem algum instrumento ou soubessem fazer algo para distrair a tripulação. Ele sabia que em algum momento isso seria vital para o bem-estar do grupo. Diante do erro, mostrava-se tolerante. Apontava as consequências, orientava-os, mas jamais os culpava. Nunca expunha um companheiro diante do grupo, seja na sua fragilidade ou no erro. Se precisasse de orientar
alguém num aspecto que pudesse melhorá-lo diante do grupo, o chefe fazia-o de maneira geral, como se fosse o grupo todo. A extremamente difícil decisão de mandar abater todos os cães, que eram adorados por todos, conforme visualizamos também, de forma a permitir a continuação da sobrevivência de todos, bem como a tomada de decisão de sair do campo de paciência para a Ilha Elefante, tal como vimos no filme. Todos o seguiam sem questionar ou duvidar das suas decisões, ainda que, ao reconhecer o erro, ele pudesse mudar de ideias. Ao apresentar aqui a lendária expedição de Shackleton, pretendi efetuar uma reflexão sobre alguns dos seus princípios e atitudes que fizeram a diferença na sua liderança e o quanto podemos ser inspirados e influenciar as nossas equipas com vista aos desafios e adversidades que enfrentamos nas nossas missões diárias. Resumindo, sob o perfil de liderança de Ernest Shackleton, alternou a gestão do dia-a-dia e a liderança da missão, assumiu total responsabilidade pela situação e tentou continuamente melhorá-la, teve a disciplina de continuamente seguir em frente, nunca desistindo. Shackleton foi um visionário que exerceu a sua liderança em circunstâncias adversas. O caráter e a resiliência de Shackleton foram decisivos para o salvamento de todos. Resumindo, Shackleton foi um visionário, liderou pelo exemplo, tentou sempre privilegiar o otimismo e a confiança, manteve a sua energia pessoal, privilegiou o reforço da mensagem "somos apenas um", minimizou diferenças sociais, somos todos iguais, reforçando os valores da equipa, geriu os conflitos, celebrou os feitos conseguidos, esteve sempre confiante em correr riscos e nunca desistiu. Como conclusão, apontaria que em situações de crise, a emergência de um líder carismático é importante. Líder carismático este que significa apresentar uma forte componente afetiva e um acentuar da confiança. A utilização do princípio "nós conseguimos" dota ao líder de empatia. Este princípio remonta ao princípio de um comando chinês há 3.000 anos atrás, que dizia para liderar pessoas caminha à frente delas. Por último, deve-se utilizar a tática dos 3 As. Aprender sobre novas situações, antecipar possíveis soluções e adaptar sempre que é envolvente e a visão inicial se altere. Meus senhores, espero ter correspondido às vossas expectativas. O meu muito obrigado.